Olá, empresários e empresárias, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar assistindo esse podcast. Estamos aqui para mais um episódio sensacional, de um assunto muito relevante para todos os gestores e empresários que estão aí nos assistindo, para os clientes Silveira, para os clientes Baldin Advogado também, que é o convidado, já vou falar para vocês um pouquinho dele. Estamos aqui com o Carlos Baldin, da Baldin Advogados, parceiraço Silveira, atende muitos clientes do escritório e todos muito satisfeitos com o trabalho dele. Tem uma expertise absurda, enorme em direito do trabalho. Então a gente trouxe aqui nesse episódio um pouquinho dos temas mais relevantes, mais falados, mais complexos, mais diários, né, do dia a dia dos empresários, onde você pode buscar segurança, conforto, medir a relação que você está tendo com seus colaboradores. E a gente vai falar um pouquinho então de direito do trabalho. Carlos, por favor, cara, fala um oi pra galera aí, fala um pouquinho também da Baldin Advogados, um pouquinho aí da história do seu escritório, por favor. Fabião, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, é uma honra receber esse convite, cara, agradeço sempre a parceria que a gente tem, agradeço sempre ao time Silveira que me recebe muito bem aqui, fico honrado de poder falar desse tema que assola o empresário. Muito. Eles têm muita dúvida sobre o tema, todos querem aplicar essas novas regras, mas todo mundo tem medo dos riscos também. Então eu fico muito feliz e o escritório Baldin Advogados tem hoje 10 anos, eu tenho 14 anos já de profissão. Legal. Atuamos basicamente em direito empresarial, atendendo empresas com todas as soluções jurídicas. Legal. E é uma honra estar aqui e poder discutir esse tema com você. Legal, bacana. Gente, a gente trouxe dois pontos principais aqui que eu acho que foram muito relevantes, né? Assim, nos últimos tempos aí, eu acredito que principalmente de 4 anos para cá. Reforma trabalhista, 2017 para cá e os modelos novos de contratação, vamos dizer que está pegando fogo há uns 6 meses. As coisas mudaram de cenário há uns 6 meses, pelo menos. Exatamente. Então, o primeiro ponto que a gente vai trazer é contratação do PJ. O que é isso, né? O que é o PJ? Pessoa jurídica, gente. A gente trocar a relação de trabalho, a carteira assinada por um contrato civil, contrato de prestação de serviço, onde tem muitos pontos aí relevantes para a gente trabalhar sobre o assunto, né? Que ainda tem muita discussão e muita insegurança do empresário em como fazer isso, como que o mundo jurídico está lendo isso, né? Como o judiciário está lendo isso. Então, o muito importante da relação com o empresário é o quê? O complemento também que tem uma boa contabilidade, uma contabilidade consultiva, com um excelente escritório de advocacia, para a gente completar esse tema, né? Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito entre empresário, advogado e contador, para que você crie uma relação de trabalho nesses modelos novos, né? De forma mais segura. Exatamente. Então, eu acho que cabe à contabilidade, nesse primeiro momento, apresentar os custos e a diferenciação, qual a carga tributária que você tem no modelo CLT padrão, qual a carga tributária que você tem nesse modelo alternativo, que seria a contratação PJ, e aí vem para a esfera jurídica e nós, advogados, vamos apontar quais são os riscos disso. Exatamente. Você continua no modelo engessado da CLT, com uma tributação mais alta, ou você acaba flexibilizando isso e vai para o PJ. E para a gente iniciar esse tema, Fábio, eu acho que vale a pena a gente discutir qual que é o modelo padrão que sempre existiu e quais são as implicações que ele tem, o que ele vem sofrendo, o que está pegando com ele com as evoluções das relações de trabalho. Sim. E até posso até dar uma introduzida aí que eu achei interessante essa sua dica e dar uma referência básica, padrão, geral de custo, né? Como contabilidade, falar um pouquinho da relação, né? Então você está falando de um colaborador aí de X valor de salário, vamos arredondar em R$1.000, né? Apesar de ser menos que o salário mínimo, mas só para a gente ter uma referência, um X aí ou R$1.000. Numa empresa lucro presumido, lucro real, você teria um custo aí que todo mundo fala, financeiro, né? Entre encargos, reflexos, que você tem que provisionar também, né? Questão de rescisão e 13º e férias, em torno aí de 80% a 90% do valor. Então, falando de um X, você gasta quase 2X. Quase 2X. Com todos esses reflexos, né? Benefícios e demais pontos que você tem que colocar. E numa Simples Nacional, de repente, isso cairia para 60%, vamos arredondar aí. Então, que é um dos benefícios do Simples Nacional, né? Você tem uma isenção da parte patronal da folha de pagamento. Então a gente tem, mais ou menos assim, para a gente começar o bate-papo, é legal essa introdução, porque você tem essa é a referência CLT,
Né? Vamos pensar que mesmo entre simples e lucro presumido e lucro real, você estaria em 75%, 80% de custo. E assim, a gente está chamando atenção para o nosso cliente que é o empresário, mas também quando está na outra ponta o empregado, vamos imaginar assim, vamos multiplicar por 10 o valor desse salário, 10 mil reais. A empresa vai gastar 20. Mas quanto que vai efetivamente para o bolso desse cara? Exatamente. Quanto que vai? Descontando IR, INSS e tudo mais. Então vamos imaginar que ele vai perder pelo menos 30% aí, ele vai receber líquido. A gente pode até colocar a tabelinha aqui dos modelos que a gente está falando. Pode dar na edição aqui, tentar colocar um simulador aí para vocês. Mas imagina que na outra ponta, empresa pagando entre 60%, 90% e até 100%, porque tem convenção coletiva que tem vários benefícios. Então isso pode até passar de 100%. Sim. Mas vamos imaginar que a empresa paga entre 60% e 100% do salário e esse valor ele é reduzido para 70% no bolso do empregado. Exatamente. Então é essa a realidade hoje. Então uma empresa gastando 20 chega líquido no salário do empregado, do bolso do empregado, 7 pau. Então isso eu acho que é um ponto de referência interessante para que a gente evolua o bate-papo e até mesmo quem está do outro lado, que nem você falou, né? O próprio empregado, né? Contratado. Cara, tem que ser bom para os dois lados, né? A gente sempre flui dessa forma, né? A empresa quer ter uma liberdade maior na contratação, com um custo mais controlado, mas em contrapartida, o empregado contratado, ele quer também mais dinheiro no bolso. Né? Exatamente. Então, ajustando todos esses pontos que se fala muito de PJ, a gente consegue, de repente, dar uma clareza aqui nesse podcast para quem está interessado e também desmistificar algumas questões que existem muito no mercado aí, né? Então, é importante dar um briefing aí, Carlão, o que seriam os pontos, por exemplo, que você traria como os mais relevantes, mas assim, esse ponto eu acredito que cabe numa contratação PJ. Entendeu? Fábio, eu vou voltar um pouquinho, só para a gente explicar da onde vem essa discussão e o cenário que a gente está hoje. Depois a gente fala da problemática que existe, né? Perfeito, vamos lá. O modelo de contratação de empregado, ele sempre foi o modelo previsto lá na CLT. Sim. Ou seja, tem que registrar a carteira de trabalho e tem todas as garantias previstas na CLT, férias, 13º, fundo de garantia, hora extra, enfim, todas essas. Uhum. Empresários e empregados sendo prejudicados pela essa alta tributação do que a gente acaba de dizer aqui, empresa gasta quase 100%, empregado recebe menos de 70% no bolso, criaram um modelo, uma transformação no modelo que é a contratação de PJ. O empregado vai lá, abre uma pessoa jurídica e passa a emitir uma nota fiscal. Esse modelo era praticado, mas o que acontecia? O empregado e a empresa negociam, aceitam essas condições, os dois ficam felizes porque a empresa está pagando aquilo sem acréscimo, o empregado recebe praticamente todo o dinheiro no bolso, vamos imaginar que a alíquota dele vai reduzir para 10%. Sim. Tá? Ele estava em 27, né? Estava em 27,5, então tudo bem, só que daí nesse modelo não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Quando essa relação se encerrava, esse empregado queria o melhor dos mundos. Então o que ele fazia? Bom, eu fui obrigado a constituir uma pessoa jurídica para prestar serviços, mas eu era empregado. E eu demandava então na Justiça do Trabalho, entrava com uma reclamação trabalhista e pedia o vínculo e pedia tudo aquilo que eu não havia recebido, porque eu tinha optado pelo modelo de PJ. E a Justiça do Trabalho, a característica dela é sempre de proteger o empregado. Sim. Então isso era visto pela Justiça do Trabalho, pelo juiz do trabalho, como uma fraude. Fraude por quê? Porque o empresário estava mascarando uma relação ali que era de emprego, de emprego, né, com uma pessoa jurídica na frente. Essa relação era declarada nula e o juiz mandava reconhecer esse vínculo, anotar a carteira e pagar o que não pagou de férias, 13º e tudo mais. Sim. Era isso que acontecia, tá? Quais as exceções? Exceções se essa pessoa jurídica, por exemplo, era um empregado que não comum, tinha uma flexibilidade maior de horário, às vezes tinha um estagiário que apoiava ele, aí não tinha dependência econômica. Não tinha dependência econômica, prestava serviço para mais para várias empresas. Isso é comum, como por exemplo, desenvolvedor de software. Ele tem uma empresinha, ele fica 3 meses com você aqui, mas depois ele está em outro cara, às vezes presta serviço para 2, 3 empresas. Então, essa relação... Até advogado, né? Eu tenho 2, 3, 4 empresas, contador, né? Exatamente, assim. Mas o contraponto, se fosse uma pessoa física só, atrás daquela pessoa jurídica dando nota sequencial, porque nota geralmente 1, nota 2, nota 3, 2, a pessoa jurídica foi criada por aquilo, ficou 60 meses lá e tem 60 notas emitidas. Então, o juiz do trabalho olhava aquilo lá e falava, bom, aqui você tem uma relação de emprego, então declarava fraude e mandava
pagar tudo. Condenar, velho. Então, o empresário que acreditou e contratou para ter uma redução de custo, na verdade, o custo dele mais do que dobrava, porque ele perdia no pior dos mundos, né? Sim. De 6 meses para cá, eu vou falar que em 2020 o STF enfrentou um tema que era da terceirização de serviços. Sim. E ele declarou que a terceirização é lícita e pode terceirizar a atividade meio e a atividade fim. E de lá para cá, empresas que tinham esse vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho e foram condenadas, passaram a buscar o STF dizendo o seguinte: essas decisões da Justiça do Trabalho estão indo contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que falou que eu posso terceirizar. E o STF passou a julgar isso favoravelmente, cassando essas decisões que existiam. Então, isso começou de 6 meses para cá. O STF cassou o vínculo de emprego de diretor financeiro, cassou o vínculo de emprego de médico que prestava serviço para o hospital. E o que eles estão decidindo? Eles estão decidindo que se as partes elas são maiores, capazes e elas firmaram um contrato de prestação de serviço, essa prestação de serviço ela tem que ser respeitada e não mais ser anulada pela Justiça do Trabalho. Isso foi uma evolução muito grande. Porque foi, de certa forma, por o empresário entender, foi a favor da possibilidade de contratar PJ. Validou. Então, validando a contratação, outras formas de contratação que não seja aquela prevista na CLT. Sim. Então, esse é um cenário que eu custava acreditar que isso fosse acontecer, principalmente porque eu acho que quem mais perde na história toda é a própria União com a arrecadação. Sim. Então imagina que tem quase 30% do salário do empregado de INSS recolhendo, 28,8%, e o empregado paga uma alíquota de IR progressiva que vai até 27,5% e desconta INSS também. Então, nessa história toda, quem perde mais? A própria União, a própria arrecadação. Eu custava acreditar que isso fosse passar, mas a evolução fez com que isso acontecesse. Um ponto também que fez com que o STF mudasse a interpretação foi a questão dos motoristas por aplicativo e os trabalhadores por aplicativo. Essas discussões também estavam indo para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho estava reconhecendo o vínculo de emprego, por exemplo, com o motorista e a Uber. E o STF também passou a cassar esse tipo de decisão, dizendo que devem ser preservadas e respeitadas as novas relações de trabalho. Então, é esse cenário que a gente tem. Vitória mesmo, né? Nesse sentido. Está pacificado isso? Eu posso contratar o PJ e não ficar ter risco? Tranquilo, né? Posso ficar tranquilo? Eu não consigo te dizer. Eu contei para você o cenário que foi acontecendo ao longo dos anos e estou dizendo qual que é a sinalização da jurisprudência do Supremo, de entendimento de validação desse ponto. Mas ainda é cedo, porque, como eu disse, começou de 6 meses. Com certeza a gente vai ter um julgamento que vai definir esses contornos aí para esse tipo de contratação. Então, e até um ponto que seria interessante para os empresários, de repente, que não acompanharam isso antes, talvez, da reforma trabalhista aí, da questão de poder contratar PJ, porque antigamente não podia contratar PJ com a atividade fim, né? E muitas vezes até atividades diferentes, mas que tinha essa dependência econômica e tal. E nessa legislação, eu não sei qual que é, Carlos, ajuda a gente aí, que falou, não, pode atividade fim, mas estava ainda, pode, mas está novo, né, assim. Então quer dizer que basicamente era eu, como contador, não poder contratar um contador que vai prestar serviço de contabilidade dentro do meu escritório para alguns clientes meus. Eu poderia contratar um cara de TI, poderia contratar um cara de limpeza, poderia contratar um cara de marketing, que não é a minha atividade fim. Então, para deixar assim, quando a gente fala, atividade fim ou não sendo atividade fim, tá liberando agora, né? Porque antigamente, realmente, se era atividade fim, eu acho que já era uma derrota na justiça, né? Não poderia. Para a empresa. Não podia. Era um Desde julgamento. Quanto que podia? Na verdade, era um julgamento, não existia uma legislação que disciplinasse a terceirização. Era uma súmula do TST que proibia. Então, admitia a terceirização na atividade fim, por exemplo, aliás, atividade meio, que era segurança, limpeza, essa terceirização, mas atividade fim, por exemplo, escritório de contabilidade, você não poderia terceirizar o seu departamento pessoal. Uhum. E com o julgamento do STF de 2020, ele falou que ele julgou essa súmula inconstitucional, que era uma súmula do TST, e estabeleceu que a terceirização é livre e lícita. As empresas podem contratar e subcontratar. Mesmo atividade fim. Mesmo atividade fim.
Tá. A livre organização. Então isso já foi um bom caminho, né? O que é bom a gente sempre até falar para o empresário, que hoje existe uma guerra assim no bom sentido, entre Justiça do Trabalho e STF. E é entendível. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, o princípio do direito do trabalho, quando começa a estudar direito do trabalho, a gente entende que tem o princípio da proteção. O empregado ele tem que ser protegido. Então a Justiça do Trabalho sempre tende a reconhecer o direito para o empregado. E nos últimos 6 meses aí a gente tem um tribunal constitucional, que é aquele que defende a Constituição, que diz que o TST está exagerando em alguns pontos aqui e que essas novas relações de trabalho, as relações de motorista de aplicativo, contratação de PJ, o modelo CLT ele já não atende todas as expectativas. Então o que a gente vê é um conflito direto aí, mas uma sinalização constitucional para aceitar essas novas formas de trabalho. Isso assim, que eu vejo aqui como clientes do escritório, né, muitos clientes do escritório, que, cara, tem alguns super confortáveis em contratar PJ e alguns que, assim, a regra interna é assim, aqui não entra PJ, né? Então, assim, por quê? Porque eles estão esperando realmente um posicionamento. Uma definição, né? E eu falo muito legal da parceria de escritórios de advocacia com escritórios de contabilidade, porque o contador, ele vai ali mais na fase administrativa, na fase ali da operação, né, estratégico também, mas sim, da operação no máximo possível, sendo o máximo conservador dentro daquela relação. E aí vem esse complemento do judiciário, do jurídico, né, do advogado, que fala assim, cara, aqui você está assumindo X% de risco, aqui 30% de risco, aqui 40% de risco. Então, assim, você consegue, de repente, minimizar esse risco seu se você seguir esses passos, né? Nessa contratação, por exemplo, etc. Então, assim, o complemento dessas duas atividades, principalmente com uma relação de trabalho PJ, é muito importante, né? Assim, hoje, aqui no escritório, eu acredito que não tenha um cliente que contrate PJ e que não tenha jurídico, né? Porque, assim, ele tem que se preservar, de certa forma, né? Ele fazer da forma correta, cumprir o máximo possível do que caracteriza um contrato de PJ, né? Para que ele não fique similar ao contrato CLT. Antes mesmo dessa evolução dos últimos 6 meses para cá, dessas decisões favoráveis, quando o cliente procurava o escritório querendo contratar um PJ, ou decidir o modelo, porque o cliente vem assim, bom, eu quero contratar, eu tenho 7 mil, só que se ele for contratar CLT, então na verdade ele tem 3,5. E aí ele fala, bom, eu preciso contratar essa vaga, eu estou com esse recurso agora, assim, o que eu faço? Eu vou CLT, PJ, e eu obrigatoriamente chamava esse cliente para conversar e falou assim, peraí, qual que é a atividade? Ele vai trabalhar com qual segmento? Dá para flexibilizar um pouco mais? Ele pode prestar serviço para outras empresas? Ele vai ter uma jornada de trabalho fixa? Ou ele vai ser um empregado tipo, vai entrar às 8 às 6, vai trabalhar no chão de fábrica? Né? Você vai exigir. Então, assim, se tivesse um desenvolvedor de software, por exemplo, que nós fazíamos inúmeros contratos de PJ nesse sentido. Aliás, é uma atividade que tem muito, né? Muito. O pessoal de TI, startup, muitas vezes são 100% PJ. 100% PJ. 100% PJ. E às vezes ele pega um projeto com você, ele trabalha 5 meses, mas depois ele sai e vai. Então, assim, se tivesse essas características mais flexíveis, que não seja o horário das 8 às 6 padrão, enfim, eu falo, bom, aqui você pode fazer um PJ, sempre vai existir um risco, porque esse modelo não está validado ainda, mas você caminha para esse sentido de aceitação. Agora, o cliente que vinha, bom, eu quero contratar uma pessoa para a linha de produção, eu quero contratar PJ, você vai ter problema, entendeu? E aí que eu chamo atenção para um novo problema que surge com essa validação, porque a validação está dizendo o seguinte, né, com o que a gente tem hoje, se você assinou um contrato de prestação de serviço, esse contrato de prestação de serviço ele deve ser respeitado. Foi isso que estão dizendo. Só que aí a gente imagina o seguinte, uma faxineira de uma linha de produção ou um operador de máquina. Será que esses caras podem ser PJ também? Será que você está com essa evolução, essa validação, você não está criando uma desproteção para quem precisa? Eu recentemente ouvi um caso, até comentei com você aqui nos bastidores, de um auxiliar de escritório que foi contratado como MEI, né, que é um PJ ali, de um contrato de prestação de serviço, e que caiu o teto da sala e sofreu um acidente de trabalho gravíssimo e ele foi reclamar o vínculo de emprego ali, porque ele não teve o afastamento previdenciário, não teve, enfim.
E foi aplicada essa decisão nova do Supremo, dizendo o seguinte: você tinha um contrato de prestação de serviço que não era aquele regido pela CLT, essa reclamação trabalhista não pode nem ser julgada na Justiça do Trabalho, tem que ser para a Justiça Comum. E aí a gente, esse cara ganhava R$2.000, ele sofreu um acidente de trabalho grave, será que o tratamento dele como PJ, ele é válido também? Então eu penso que a gente está diante de um problema, porque não tem essa solução. Do jeito que se encontra hoje, me parece que vai ser validado também. Sim. Só que são pessoas que precisam de uma certa proteção. Ainda precisam da proteção. Aqui no escritório, na prática, Carlão, a gente sempre orienta o cliente a definir encargos de autonomia, né? Em gerência, em representação comercial, em software, em desenvolvimento, ou pelo menos de sênior para cima, onde tem uma gestão ali de entrega, pagamento versus entrega de trabalho, né? Não ali exclusividade também, sem ter exclusividade, essas questões assim. E esse exemplo que você deu de uma pessoa que é mais operação e tem uma faixa salarial mais baixa, ela realmente acaba, de certa forma, prostituindo um pouco, assim, sabe? Não sei como seria a palavra correta, mas, cara, dá uma denegrida na questão da relação que tem que ser protegida, né? Então, assim, eu acho que como empresário também, eu não quero buscar fragilidade pro lado do empregado, né? Porque, assim, existem regras, né? E a gente precisa entender que elas são feitas pensando realmente em quem tem mais condições, em quem não tem mais condições, em quem vai ter mais um caminho certo, seguro de se proteger e outro que não, vai estar descoberto, como você falou. Vai estar descoberto. E sabe o que eu acho interessante, cara? E eu adoro fazer isso e perguntar para as pessoas muito especialistas, técnicas, que têm experiência. Cara, vamos falar de mais case? Você tem, assim, inúmeras defesas e ações e tal. Você lembrar de umas duas aí para contar, que aconteceu, talvez assim, uma, né, que de repente foi para o lado do empregado, outra de repente que foi para o lado da empresa, que foi favorável para a empresa, na relação PJ. Você lembra de alguma aí? Vai buscando. Nossa, uma... Fábio, eu antes de vir para cá, eu dei uma olhada nas notícias do STF, né? Para você ter uma ideia, hoje, só nesse ano, o STF recebeu quase 4.000 reclamações constitucionais de processos que estavam na Justiça do Trabalho que reconheciam o vínculo de PJ. E aí eu peguei alguns cases desses que estão lá sendo julgados. Então, eu vi médico com hospital com salário acima de R$20.000, que pediu o vínculo, ganhou na Justiça do Trabalho, o STF falou, não, se tinha um contrato de prestação de serviço, você tem que respeitar. Diretor financeiro também. Cara, isso é muito favorável à pejotização com segurança, né, cara? Então, o diretor financeiro, o ministro do STF cassou a decisão da Justiça do Trabalho e falou que ele ganha um salário acima de R$20.000, ele tem condição de negociar as condições de trabalho dele, ele não precisa da proteção da CLT. Corretor de seguro de vida, como o Prudential, essas empresas que eles também pediam vínculo de emprego, o STF disse que esse contrato, esse modelo de contrato de franquia, que é o que eles trabalham, eles têm que ser respeitado também, não tem que reconhecer vínculo de emprego nesse caso. Enfim, é uma infinidade de situações que a Justiça do Trabalho, ela entendia que existia uma fraude, que esse cara tinha que ser CLT. E de novo, recentemente, nosso presidente ele disse que o trabalhar já não aguenta mais CLT. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque um sindicalista de carreira... Era dengue ou não? Tá dengue, Covid, deve ser alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, mas ele saiu da boca e falou assim, será que não é... Eu até fiz uma publicação na minha rede social, porque eu fiquei espantado que o nosso presidente falou que o trabalhador já não quer mais ser CLT. De fato, muitos não querem, porque... Acho que a transformação dos modelos de contratação, o empregado não quer chegar na empresa, bater o cartão das 8 às 6, ele quer ter um ambiente mais flexível. Ele não quer pagar tanto imposto, porque o que se paga de imposto na folha de salário, tanto para a empresa como para o empregado... É quem mais paga, né? Vou ser bem honesto, assim, é quem mais paga porque ela não tem alternativa. Onde já se viu o empregado, vamos dar um exemplo, de 10 mil de salário, vem para o bolso dele 6 e pouco, 7. Então, eles querem uma nova forma, principalmente em relação à tributação. 30%, né, cara? Você pensar assim, 30%. Né? 30%. É muita coisa. Então, de fato, não querem. E aí você tem essas novas relações, as relações de motorista de aplicativo, você tem esses contratos de franquia, você tem contrato de motorista freteiro, que trabalha por encomenda. Então você tem uma série de novas relações de trabalho. A característica é muito nítida, né, cara? Por exemplo, do freteiro,
né, do aplicativo de Uber, cara, do próprio exemplo dessas parcerias, né, como se fossem franquias e tal. Cara, é muito nítido que existe uma autonomia. Tem autonomia. Ali, né? Ele liga, ele habilita e desabilita o aplicativo a hora que ele quiser. Ele trabalha na hora que ele quiser. E né? Saiu na mídia que a Uber foi condenada, condenações de chegava a R$1 bilhão. R$1 bilhão. E eu tenho certeza que se você perguntar para um motorista de aplicativo se ele quer ter a carteira assinada e cumprir um horário de trabalho com a Uber, eu duvido que ele vai falar que sim. Sobretudo porque às vezes ele está fazendo um extra, ele tem outro trabalho, minha flexibilidade, ele não né? quer. Então, a Justiça do Trabalho abusava um pouco. Eu acho que o papel da Justiça do Trabalho é fundamental, é muito importante ainda. Tem trabalhadores que estão numa condição de vulnerabilidade muito grande e precisam de proteção. Sim, e existe ainda escravidão, e existe um monte de coisa, cara, que a gente acha que não tem, mas tem até aqui no estado de São Paulo, tem até quando você vai mais para o interior, é mais agravante essa situação ainda. Então, ninguém é a favor, nenhum empresário com boas práticas, com valores, está a favor disso, né? Então, não é disso que está se falando, né? Porque de repente pode pensar que o episódio aqui é para favorecer empresários que não sei o que. Não, cara, tem empresário bom, né? Tem empresário querendo aí. Empresário bom não, a maioria, né? A maioria é bom, cara, porque não encarearia essa bronca se não fosse uma pessoa com acho prosperidade, né? Sem sombra de dúvida, pelo que a gente ouve do empresário e também do empregado, por que se busca novas formas de contratação? Principalmente por conta da tributação. Vamos ser bem honestos, né, cara? Principalmente por já conta acontecia da antes da reforma trabalhista, já acontecia. PJ, cara, eu trabalho. O escritório tem 47 anos, eu tô aqui há 26, que eu me entendo por gente. Tinha muita relação de clientes PJ aí que a gente sabia que era a relação de PJ, né? E que assim, é muito da maturidade do contratado e do contratante, né, cara? Mas a legislação trabalhista, ela não permitia. Não permitia, ponto final. Então as pessoas assumiam 100% do risco, né? Assim, se tivesse algum problema, ela ia perder. Ia perder, não tinha como. E quantas não perderam? Muitas perderam. E assim, as condenações eram muito altas. Porque imagina, se a pessoa trabalhou 5 anos, você tem que pagar 5 anos de férias, 5 anos de 13º, 5 anos de fundo de garantia. Enfim, são condenações altas. Vamos falar de um ponto na prática mesmo, assim. Cuidados, vamos pensar técnicos, assim, que são simples de entender e que, por exemplo, precisa ter no contrato de prestação de serviço, para que você tome esse cuidado, até mesmo no combinado com o contratado, né? Assim, pô, vamos combinar? Quero te convidar para trabalhar aqui, gostei do seu currículo, acho que você tem muito a agregar e tal, só que a gente tem uma proposta para você como PJ. O que eu vou te entregar, quais as condições que eu vou te dar para que ele caracterize realmente um PJ? Você consegue dar umas dicas aí rápidas para a gente poder dar uma assim, esclarecida também em alguns pontos que são muito... Vamos pensar assim, vamos procurar 2, 3 pontos que fala, pessoal faz cagada, cara. Faz cagada. Sei lá, vou dar um exemplo que eu lembro aqui de ver contratos de clientes. Cara, o cara combina no contrato PJ férias e 13º. Né, assim, o cara paga no 5º dia útil e dá um adiantamento no dia 20. Né? Assim, então, me fala coisas assim bizarras que aparecem aí. Em erro de contrato. Você fala, cara, você analisa o meu contrato de PJ aqui para ver como que ele tá? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu acho que vem antes disso é ter um contrato. Porque muitos não têm nem contrato. E assim, as decisões elas são baseadas no seguinte sentido. Deve ser respeitada o contrato de prestação de serviço. Então, para quem tem PJ aí, quem contratou um modelo de PJ, só tem emissão de nota e não tem um contrato de prestação de serviço, procura uma assessoria jurídica e você tem que fazer um contrato para se proteger. No contrato tem que estar bem definido o objeto. E chamando a atenção ainda, o modelo de contrato PJ, por ser flexível, por ser uma situação diferente, eu acho que essa contratação também tem que observar uma certa flexibilidade. Não ter uma subordinação de entrar às 8 às 6, sabe? Alertar que esse empregado, por estar no modelo PJ, não aplica nenhuma regra da CLT. Não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Como é uma prestação de serviço de uma pessoa física ali, apesar de ser uma emissão de nota, eu chamo a atenção também para ter um descanso. Apesar de não ter um terço, mas tem que ter um período de descanso. Como é que vai funcionar isso? Então, acho que pode encaixar até dentro da flexibilidade, né? Que você vai deixar no contrato, né? Por exemplo, assim, pô, cara, o cara tem uma flexibilidade, não tem? Cara, para descansar, inclusive. Com certeza. Então, não dá para você fazer um meia calabresa, meia mussarela. Contrato de prestação de serviço de natureza civil com regra trabalhista. Tá? Então, tem que ter essa conversa, essa maturidade com o empregado e tentar fazer isso, de fato, para relações de trabalho que sejam diferentes. Se for um empregado, seu assistente administrativo que entra das 8 às 6, que tem salário fixo,
não vai aplicar PJ para esse tipo de pessoa, sabe? Só tem que ser, a natureza da relação ela tem que ser fora do padrão. Engraçado que eu vi aqui na operação nossa algumas bizarrices já. E eu lembrei de uma agora, você falando dessa questão, a gente tentando apontar algumas vamos pensar, bizarrices mesmo dessa relação. Eu vi uma vez, cara, um cara que ele colocava assim, na nota fiscal dele, salário mensal, vamos pensar que é um PJ, contrato por 10 mil, ele escrevia salário mensal serviço, salário mensal 10 mil reais. Embaixo ele, horas extras, aí sempre tinha uma hora extra. Aí, sei lá, 10 virou 11, com hora extra, ele emitia a nota tal, e o cara pagava. Falei, você entendeu? Então assim, aí não dá, se bobear ele fala assim, ó, vale VT ainda, sabe? Vale transporte, vale refeição ainda na nota. Então, assim, tem situações que nem você falou, cara, foi ótimo você ter começado assim. Primeiro tem um contrato, né? Tem um contrato, isso é fundamental. Não ter é o maior dos riscos, talvez. Com assim, certeza. Eu acho que esse primeiro ponto, assim, é uma relação tradicional de trabalho ou é uma relação que foge do padrão? Tem um diretor financeiro que ele presta serviço fora da localidade, ele não tem um horário fixo, de repente ele presta até consultoria para outras empresas, ok, é um PJ. Tem que tomar cuidado. Por que não fazer um contrato, né, cara? Hoje em dia é tão natural, tão simples, né, cara? Você consegue controlar isso, né? Tu falou assim, o contrato tem que ser muito bem elaborado, com um cara extremamente técnico, um advogado mesmo, que pode civilmente se responsabilizar por aquela atividade, né? Procurar no Google e copiar e colar um contrato, assim, é o mais feito. Mas realmente a pessoa não assumiu, ninguém está assumindo responsabilidade sobre aquelas cláusulas, aquela questão técnica. Eu falo muito disso, né? A contratação de um advogado para acompanhar um contrato não é só a dissertação ali, a digitação. É muito mais a responsabilidade técnica que ele vai ter ali. Porque se ele está vendendo um serviço para você técnico e ele coloca uma cláusula ali que de repente te feriu ou piorou a situação para você, ele tem certa responsabilidade técnica, né? Não sei, né? A gente não está falando de coisas pontuais aqui, mas existe como contador também, né? Como advogado também. Então quem que opera você, né? Quem que vai operar um ente querido seu? Vai ser um cara que você nem sabe se ele é médico? Ou vai... Se ele está se atualizando. Entendeu? Então... Eu fui, pra você ter uma ideia, eu fui gravar um podcast também de um parceiro, eu acho que tem um pouco mais de 6 meses, e eu falei do mesmo tema que eu tô falando aqui com você. Já mudou tudo. Então quem tá ouvindo aquele podcast lá de trás, ele desconsidera. Por favor, porque você tem que... É um recado atualização, né, pro empresário, é assim, procura um advogado que você conheça, que você confie no trabalho, que você saiba se ele está em atualização constante, se ele participa de toda essa evolução, porque talvez o contrato de prestação de serviço que você usava há 6 meses atrás, ele já não vale mais nada. Pois é. E até isso é interessante, a recorrência, né? Então, como os vários mentores importantes do mercado falam, cara, uma contabilidade barata, um advogado barato, custa que caro. você não tem nenhum acompanhamento de que ele está se atualizando, que ele está melhorando e que ele está acompanhando a sua empresa, cara, custa muito caro. Então, assim, que nem eu faço um contrato pontual para uma pessoa, tal, que nem você falou, de 6 meses atrás para cá desatualizou. Pode ser que você tenha que acompanhar e falar assim, cara, vamos atualizar seus contratos? Eu acho que é bom a gente fazer um aditivo, acho que é bom incluir algumas legislações que alteraram. Se não, cara, ele vai ficar com aquele serviço avulso lá, né? Assim, então ele não vai ter ninguém acompanhando ele. E eu acho que dependendo do patamar que o empresário quer chegar, se ele não estiver bem cercado na questão contábil e jurídica, cara, ele não vai conseguir chegar onde ele precisa. Vão ficando muitos riscos ali, a contingência que ele nem imagina. Geralmente o fluxo de caixa dele já é apertado e de repente ele é surpreendido com um processo trabalhista de 100, 200, 300 mil. Ou com um risco fiscal também na área isso fiscal. Afeta até o valuation, cara. Afeta até o EBITDA do cara. Afeta tudo, assim. Porque fala assim, cara, que acompanhamento jurídico você tinha desses seus 60 PJs? Imagina. Um investidor assim com o cheque pronto na sua mão. Você fala, que gaguejou, cara. O cara fala assim, eu ia te pagar esse X aqui, vou te pagar 50% a menos, porque você me criou um risco, um passivo aqui que eu tô com um certo receio, cara, fiquei inseguro. Né? A mesma coisa das relações com o contrato, tal, porque quando o cara vai realmente fazer um M&A, vai fazer uma due diligence ali, um valuation, cara, ter contrato, ter uma validação jurídica, ter uma contabilidade recorrente, ter todos esses compliances, né, e governanças pronto,
vão fazer de repente o seu X virar X mais 30%. Como ao contrário, vem a cavalo também, né? Com certeza. Menos 50%. A gente sabe que o empresário, principalmente quem está no começo, ele tem que tomar riscos, né? Sim. É o raiz que eu falo, é o empreendedor raiz, cara. Ele vai fazendo do jeito que dá. Se ele for pagar tudo, ele não consegue. Então, assim, mas mesmo nesse momento que ele não consegue fazer tudo, é bom que ele tenha assessoria jurídica para orientar. O que eu estou fazendo que causa menos impacto no futuro? Sim. Onde eu posso minimizar isso? E essa assessoria jurídica, desde o início, vai fazer com que ele chegue mais fácil lá, administrando o risco e ajudando ele a tomar o risco correto para não ter problema no futuro. Então, porque é uma constituição de um passivo, né, cara? É uma construção de um passivo, né? E realmente a pessoa vai ver quando ela é cutucada por um investidor, ela é cutucada, fala, cara, por que eu não fiz isso? Já me falaram 10 vezes, né? E esse tema, cara, ele é muito extenso. Assim, se a gente falar sobre PJ, a gente vai ficar fácil. Se a gente começar a entrar em case, que você falou, vai 5 episódios. Então vamos falar de outro aqui, pode ser, vamos flutuar um pouquinho em outro aí. Vambora. Depois a gente dá uma fechadinha nos dois. Com certeza. Mas é um outro, que tá na moda, veio com a pandemia, mas veio a gente achou que vinha para ficar, mas tá flutuando aí, que é o home office, o teletrabalho. E também os desafios disso, né, cara? De repente, quais são os modelos? Fala um pouquinho pra gente do que te chama mais atenção aí, no geral, uma introdução também, de repente dá uma base pro pessoal, vamos lá, o que a gente está falando de teletrabalho, o que é home office, se tem alguma situação diferente da outra. Fala aí, Carlão, fala um pouquinho sobre esse tema também, que tem muita gente aí querendo, tem medo ou odeia com força mesmo, né, e não quer, e independentemente da opinião, né, vamos pensar assim, opinião de performance, que realmente ela não existe igual presencial, né? Presencial realmente ele faz com que flua as coisas de aprendizado e cultura e tudo sempre é muito mais fácil e mais forte presencialmente, mas realmente o teletrabalho, o home office dá uma certa flexibilidade que esse mercado exige, que a qualidade de vida também exige e também muitas atividades que também precisam desse modelo, né? Então fala um pouquinho aí de conceitos, alguma coisa nesse sentido. Vamos embora. O home office ele é conceituado na CLT como teletrabalho. Mesma coisa, só conceituação lá da legislação. Ele vai regulamentado a primeira vez com a reforma trabalhista em 2017. E não era tão utilizado até vir a pandemia. Com a pandemia aí a gente precisou se socorrer do home office, foi uma loucura, porque a legislação ela trata do tema de maneira sucinta. Então, quando veio a pandemia, mas e agora o que eu faço? Me manda o aditivo, enfim. Quais os pontos que eu acho que o empresário tem que tomar cuidado com o home office? O primeiro deles identifiquei que a minha empresa está precisando mudar um pouco o estilo. Eu acho que meus empregados vão funcionar bem no regime híbrido ou majoritariamente trabalhando de casa. Eu tenho que construir um regulamento. E nesse regulamento, o que obrigatoriamente deve constar? Vai existir algum reembolso nos custos que esse empregado tem com a internet da casa dele? Manutenção do computador, manutenção dos equipamentos que ele utiliza na casa dele, a empresa vai pagar isso? A legislação não obriga que pague, mas isso deve ser combinado. Então, de repente, até como uma forma de... a gente sabe que alguns custos diminuem quando esse trabalhador está em casa, e o empresário falou, bom, vou dar um bônus aqui, eu vou custear a internet dele, vou pagar. Então esse é o primeiro ponto. Nesse regulamento vamos constar aqui que vai ter de reembolso ou não. Um segundo ponto, que é fundamental, que a lei determina, que a empresa dê orientações sobre saúde e segurança do trabalho, como ergonomia. O empregado está em casa lá no sofá, deitado, tudo torto, ou numa cadeira... Sim, uma então, mesa de jantar lá ou num, né? A empresa tem essa obrigação de instruir e até eu entendo, e eu já conversei com você sobre esse tema no passado, de fornecer uma cadeira decente para o cara que está em casa. Sim. Para que não tenha esse problema. Para evitar doenças do trabalho decorrentes de uma ergonomia ruim que esse empregado tem. O que mais a gente pode constar? Se haverá esse regime híbrido, se pode ou não ir para o ambiente de trabalho ou se não. E também a marcação do controle. E como ele está na casa dele, como é que vai ser o controle de jornada?
Quando veio essa regra de home office, todo mundo que estava em home office não tinha necessidade de controle. Então, foi para casa, não tinha que controlar a jornada. E isso mudou logo depois da pandemia. Estabeleceu que sim, tem que controlar a jornada, com exceção de quem trabalha por produção ou por tarefa. Se trabalha por produção ou por tarefa, vamos imaginar um desenvolvedor de software mesmo, que ele vai receber quando ele entregar o projeto, nesse caso específico não precisa controlar a jornada. Então, nesse termo também eu entendo que você deve constar essas regras. Então, assim, voltamos para a importância dos termos e contratos, né, cara? Construção disso aí, né? No momento da formalização, da criação do home office, né? Então, pode ser que muita gente tenha passado, hein? É o famoso combinado não sai caro, né? Tudo que a gente inicia e a gente já estabelece as regras, eu acho que não tem problema para ninguém. Uma situação que a gente sempre tem no escritório é o seguinte. Bom, a empresa resolveu dar home office, o empregado ficou super feliz, foi para o home office. Passou 2 meses e não deu certo. Esse cara parou de produzir. E aí, como é que eu faço? Eu posso pedir que ele volte para a empresa? E sim, a lei estabelece lá dizendo o seguinte: se a empresa quiser que esse empregado volte para o regime presencial, ela tem que comunicar ele em 15 dias. E já me ocorreu situações desse empregado ter mudado de endereço. E aí ele falou, não vou voltar, eu não posso voltar, enfim, o que aconteceu? Ele acabou voltando, mas nesse meio do caminho o empresário ligou pra gente no escritório e falou, e agora o que eu faço? Bom, se ele não voltar, você vai dispensar ele por justa causa, porque está descumprindo uma ordem direta da empresa. Já que existe essa possibilidade de retorno para o modelo presencial na própria lei. Outra situação importante aí que foge um pouquinho dessa regra. Quando eu contrato o empregado já como home office. Se eu contrato ele como home office, a gente já sabia da regra do jogo desde o início. Sim. Então é importante constar no contrato de trabalho dele que mesmo sendo contratado no regime remoto, né, que se a empresa entender necessário, nesse prazo da legislação de 15 dias, ela também pode pedir para ele retornar. Porque se não tiver essa expressa disposição no contrato, aí nesse caso ele não vai poder voltar. A única saída era dispensar. Dispensar. Sem justa causa. Sem justa causa. E você acha que esse modelo veio para ficar? Eu acho. Eu sinceramente eu gosto. Não 100% home office, eu acho que o regime híbrido, justamente por conta da cultura. Sim. Tem que ter essa cultura. Eu acho que o presencial... Formação de mão de obra também, né, cara? Porque muitas vezes o mercado ele tá carente de técnica e experiência, né? Então, como é difícil gerir isso. A gente tá falando de gestão de pessoas, né? Estamos mudando um pouco. Mudando um pouco, mas é difícil isso, né, cara? Eu fico aqui porque seu, com certeza, de todas as empresas, o maior desafio é formar mão de obra. Formar mão de obra. Né? Encontrar, a gente até já desistiu, é formar mão de obra, entendeu? Assim, porque não existe encontrar. Então você tem que formar, você tem que se dedicar. E aí eu acho que dobra o esforço, se isso é à distância, né? Porque assim, você vai formar mão de obra. Tá. Cara, tem canais super fáceis, né? Hoje em dia você está conectado em qualquer lugar que você tiver, de qualquer jeito, andando, caminhando, telefone, só fone, chat, viajando, o que você quiser. Mas mesmo assim, para formar e para aculturar é o maior desafio. E estão encontrando, lógico, as empresas estão se virando no 30, os RHs aí estão se virando no 30 para fazer de um limão uma limonada, né? Mas realmente continua sendo o maior desafio. Por isso que a pergunta, né? Será que vem para ficar? Mas eu acredito que vem para ficar. Assim. Eu gosto também, e que nem você falou, eu gosto do híbrido. Né? Eu acho que o pessoal tem que vir aqui de vez em quando. A gente tem colaboradores exatamente aqui no Silveira, que no meio da pandemia voltaram para a cidade de Natal e estão indo muito bem. Né? Até tem cargo já de liderança hoje para a gente, e a gente está focando mais que a equipe deles seja também home office, porque né, o líder não estar aqui na empresa fica meio confuso se o liderado tá, né? Então a gente tá testando, acho que todas as empresas testaram todos os modelos, né? E o que a gente fala muito como gestão é que as pessoas têm que ser muito mais disciplinadas home office. Parece que é o contrário, né? Porque existe muito problema no home office também de excesso de trabalho. Porque aí a pessoa já não sabe que horas que ela acordou, que horas que ela tá trabalhando. Não trocou nem de roupa. Não trocou nem de roupa e, cara, quando ela viu, ela tá trabalhando 14, 15, 16 horas por dia e perdendo até muitas questões de saúde, de convívio social, essas questões assim. Que vieram ao cavalo também, né? Problemas pós-pandemia aí. Burnout, né? Exatamente. Eu tenho acompanhado na mídia algumas indústrias, empresas multinacionais divulgando notícias dizendo que não vão promover empregados que trabalham prioritariamente no home office.
Eu acho Cara, que eu vi a umas gente duas ou promoveu. eu vi umas 2 ou 3 indústrias com essa política. A gente não sabe a realidade lá, né? De fato, eu acho que quando o empregado ele vai para uma função de líder, de gestão, eu acho que ele tem que estar inspirando a cultura da empresa. E eu acho, como você já disse, é difícil estabelecer uma cultura forte com o empregado em casa. Até a gente pode criar métodos Tem e como, meios, eu acho que mas fica mais fraco. fica mais Assim, ela fraco. podia ficar power, ela vai ficar meia vida ali, né? E um ponto aqui, até que a gente falou nos bastidores aqui, que eu anotei e você deu umas dicas aqui, é realmente, cara, como tratar essa questão do home office no requisito doença, acidente de trabalho, né, assim, o que muda, né? Ou a gente lida da mesma forma, né? Pô, a pessoa tá doente, ou a pessoa tá... Que nem acontece, né? Pô, tem uma empregada, tem uma colaboradora doente, mas ela tava trabalhando, não é porque eu tô de casa, cara, eu tô aqui meio deitado, eu tô com atestado, mas... E aí você não consegue controlar, porque se ela chega para trabalhar com atestado, você fala assim, né, como empresa, não, você precisa voltar. Prioridade é a sua saúde. Vai lá, deita, descansa, se hidrata e daqui 3 dias você volta. E home office, cara? E acidente de trabalho? Acidente de trabalho, home office? Existe isso. Fala algumas curiosidades pra gente nesse sentido. Fábio, eu vou falar o que a gente sempre orienta os clientes a buscar a empresa que presta assessoria de saúde e medicina ocupacional para fazer um descritivo e uma relação de cuidados que esse empregado home office ele tem que cuidar, ele tem que tomar. E como eu disse, pelo menos uma boa cadeira ali para o empregado, ergonomia, iluminação. A equipe de medicina e segurança do trabalho costuma já dar boas orientações. Então, no regulamento de home office, é bom chamar esse empregado, sempre colocar em contato com a empresa de saúde e segurança do trabalho para que oriente ele das medidas de precaução. E lógico, quando ele tiver um atestado médico, vamos preservar o atestado médico. Porque eu vejo muita empresa falando, tá em casa, pode continuar trabalhando normalmente, porque trabalha em home office. Dá essa impressão, não dá? Dá essa impressão. Assim, agora é nítido que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tanto acidente de trabalho como doença. O atestado tem que ser respeitado, correto? Tem que ser respeitado. E aí, assim, a questão de discutir uma doença do trabalho com o empregado home office é um pouco mais complexa, já que o empregador ele não pode entrar na casa do empregado para ver o que está acontecendo. Então, a gente tem uma situação de conflito aí. Eu, pessoalmente, ainda não vi uma alegação de doença do trabalho de alguém que estivesse em home office, justamente porque a questão é um pouco recente. Espero não ver também, mas faço questão de vir te contar aqui e contar para os empresários para que eles se previnam e não tenham problemas no futuro. Cara, deve ter história engraçada de adaptação disso, né, cara? Porque a criatividade do povo brasileiro é enorme, né? Então o cara vai, já que ele tá home office, pode isso, pode aquilo. Eu falo, não, gente, assim, tem algumas adequações que têm que ser feitas, mas todas as regras trabalhistas, elas devem seguir. Normalmente. Né? Normal. Então, assim, o que acontece é uma flexibilidade de deslocamento. Hoje, por exemplo, se a gente tiver um problema, um acidente aqui, uma queda de internet, cara, meus funcionários vão para casa, conectam ao servidor e continuam trabalhando normalmente, né? E que é uma dependência que antigamente as empresas não se preocupavam, né? Quem passou pela pandemia e teve que se adaptar pós-pandemia, né? Fechou tudo amanhã. Cara, o cara sofreu muito. Quem já estava preparado, quem já tem um servidor na nuvem, quem já estava com um data center, quem já estava adaptado para tudo isso, cara, simplesmente pegou o notebook e foi para casa. E vida que segue, né? E a gente viu muito disso aqui. Né? Empresas sofrendo demais, que inclusive até tinham todos os computadores, por exemplo, notebook. Na notebook não... físicos, né? Os de mesa. Como é que chama? O desktop, né? E o monitor e tal. E, cara, só isso já dificultava demais, né? E aqui não. O pessoal passou a mão no notebook e foi embora para casa, né? E isso ficou até a legislação liberar. E nada caiu, teve queda ou nada. Todo mundo, inclusive, se dedicou ainda mais, né? Porque quem sofreu muito nessa fase foi o contador, o advogado. Nossa, porque... a demanda multiplicou. Eu lembro, conto a história para alguns empresários, que eu fiz aquela redução, medo, né? Aquela redução de cair o movimento, dos clientes quebrarem e tal. E a gente reduziu todo mundo 25%, não tinha uma regra assim. Aí foi a fase que eu mais paguei hora extra. Porque eu diminuí 25% da jornada deles e eles tiveram que trabalhar 25% a mais. Então, sei lá, deu 50% de hora extra, entendeu? Porque, né, não em porcentagem, mas em quantidade de horas, porque a gente acabou trabalhando muito mais.
Tem algum ponto, assim, você está vendo decisões também na prática, né? Vamos falar assim, porque são mundos muito coligados, mas diferentes, né? Na prática, você está vendo decisões, algum movimento judicial, né, de ações que tem a ver com home office, cara? Fábio, nós tivemos nesse limbo que eu vou dizer, que foi a partir do momento da constituição do home office, que foi com a reforma trabalhista, até a mudança na questão do controle de jornada. Então, o que Isso ficava... era de 17 a de 20, 17. Então, 22 aí? 2020? Empregados, quando a reforma foi editada, empregados que estavam no regime de home office, faziam um aditivo contratual, foi para o home office. A empresa não precisava mais controlar a jornada desse cara. E aí a discussão é a seguinte: eu não preciso controlar, mas eu controlo e só não marco porque eu não quero. Por exemplo, ele tem login de acesso do software, tem login de saída, o software monitora a jornada desse empregado 100%, mas eu não controlo para não pagar hora extra. Então, essa discussão, ela existia. Muito. A empresa falava, não, eu não preciso controlar, a lei não manda que eu controle. Mas peraí, você controla, então se você controla, você tem que pagar. Então, essa discussão, ela pegou bastante processo. Piorou no home office. Só que aí, logo do fim da pandemia, que foi 2021, foi editado uma MP que acabou com essa questão de ausência de controle. Então, tem que controlar. A única exceção é quando o salário é por tarefa ou por produção. Nesses dois casos, não tem necessidade de controle. Então, nesse período, nós tivemos muitas discussões sobre esse tema. Então, basicamente, o núcleo dessa discussão era controle de jornada, hora extra. Controle de jornada, hora extra. Legal. Carlão, pra gente também não criar um documentário aqui, né? Ser um podcast, cara. Tá fluindo. Então, a gente vai ter que marcar outro, né? Vambora. Esse assunto aí a gente vai atualizando sempre. Daqui 6 meses vai ser outra. Cara, aproveitando o home office, deixa uma dica aí, um cuidado pra gente encerrar o assunto. Depois eu quero que você volte também na questão do pejotização e deixa uma dica, né? Talvez uma dica mais genérica, uma importante de cada um deles. Então, se quiser primeiro do PJ, depois do home office, ó, eu vou deixar uma dica aqui. Isso de home office e isso de PJ. Fabião, eu vou unir as duas porque a dica vai ser igual. A dica vai ser igual para os dois pontos. Como a gente discutiu bastante, são temas polêmicos que sofrem alteração. Eu vou dizer que cada 6 meses... Estão em mutação. E vai continuar mudando. A gente não tem nada aqui que a gente discutiu que esteja consolidado. Então, provavelmente, aquilo que eu falei hoje vai sofrer alterações nos próximos meses. Então, tanto para o empresário que está em casa, que ouve a gente, nossos clientes, contrate uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil que você confie, que esteja atualizada com essa evolução da legislação e que você consiga extrair de tudo isso o melhor cenário para você trabalhar. Então, isso é fundamental hoje. Ter um bom advogado, ter um bom contador, que vai te dar munição, que vai te dar bagagem para você tomar melhor sua decisão. Show. Então, tanto para os dois cenários aí, a dica é a mesma. Eu acho que com uma assessoria desse tipo que a gente está oferecendo, que a gente falou aqui no nosso podcast, o empresário ele vai ter sucesso. Legal, show de bola. Carlão, obrigado. Vou dar uma dica só, né? A gente lembrar que a gente está falando de relações muito importantes, que são relações com pessoas, né, cara? Então, assim, eu acho que a clareza, a segurança, para ambos os lados, são muito importantes, né? Eu acho que elas estão ali no pilar dos valores que as empresas têm que seguir. Então, assim, realmente você tomar todos os cuidados técnicos que precisam nesses assuntos são fundamentais para o sucesso do negócio, né? Então eu queria agradecer, cara, pela contribuição, foi top. E a gente vai ter que marcar um próximo já, cara, não vai ter jeito. Você tem que fazer esse compromisso. Pô, Fábio, eu fiquei super feliz com o bate-papo. Eu acho que fluiu bastante. É um tema bem complexo, assim, para a gente tentar passar para o empresário, mas eu sinto que a gente conseguiu clarear bastante para eles. Cara, e é um prazer enorme estar aqui. Show de bola. Eu agradeço você pessoalmente, agradeço a equipe toda de Silveira aí, que eu tenho um carinho muito grande, e conte comigo para os próximos, eu estou à disposição. Show de bola, meu querido. Brigadão. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima, Obrigado. viu? Tamo junto.